tem sempre alguma nuance da parte técnica da condução do negócio da nossa indústria que vai agora sempre ter o olho do jogo responsável em cima. Na propaganda tem bastante, até na parte de payments tem bastante. Sim, a gente viu uma portaria para falar de jogo responsável, né? Então ela tem tanto poder quanto uma portaria de pagamentos. Quando nós, métodos de pagamento, olhamos para o jogo responsável, a gente meio que teve um alívio, porque isso era a responsabilidade de validar os apostadores, até 31 de dezembro de 2024 era nosso. Depois disso passa para o operador. Então ele tem a capacidade de limitar, de dosar, ou agora vem a portaria da autoexclusão, né? Outro tema bem complicado, você tirar o cara que ganha benefício e subalocar ele como um tipo B de brasileiro, alguma coisa assim. É muito... Eu falo assim, é muito contraditório o que está sendo colocado, mas tem uma causa, tem alguma coisa para defender em jogo responsável. O cara que ganha benefício do Bolsa Família, colocar 700, 500 reais em aposta por mês também é ruim. Então a gente entende. Mas em pagamentos a gente tem muito trabalho de poder validar, primeiro, que o apostador está dentro de um conjunto de normalidade, fala assim, um ticket médio dele, e a gente tenta avisar o operador. Não é mais minha responsabilidade, mas se eu processo muito pagamento deste cara, eu consigo ver nos meus métodos de controle que ele está acima de um nível, eu tenho um alerta. Porém, isso é pro forma, não é minha obrigação, né? É mais do operador. E a gente tenta trazer isso dentro da lei federal, muita coisa. Da lei municipal, a Octo não processa. Eu não lido com os operadores de licença municipal. Mas eu sei que lá tem menos coisa com a demanda de jogo responsável. Aí, Vitor, não sei se você já viu isso, mas quando eu pego uma lei municipal de licença, o cara tem menos atributo, não tem 14 portarias e ali tem mais liberdade. Acaba tendo menos cobertura de jogo responsável, pelo menos na minha visão, né, dentro desses operadores de licença municipal. Antes do Vitoldo falar só, essa portaria do jogo responsável, a 1231, ela em vários pontos, em vários caputs lá e parágrafos e alíneas, ela cita e para quem tem a licença estadual, isso também é válido. E a estadual e federal, né? Estadual e federal. Ela não diz, por exemplo, num texto lá que tudo que vale aqui vale para estadual também, mas ela cita pontualmente em alguns lugares que para quem tem a licença estadual está valendo o mesmo controle. Então, eu interpreto, apesar de saber que aquele operador se cadastrou, se registrou sob um outro, vamos dizer assim, arcabouço legal, aquilo está valendo para ele também. Eu parto do princípio que tudo ali deveria estar valendo para ele também. O estadual, a gente participa, por exemplo, Paraíba, né? E lá tem um arcabouço de jogo responsável. Mas eu não sei quanto às outras municipais, como tem muitas, e aí me corrija se estiver errado, mas já deve ter uns 130 municípios com essa regulamentação e a loteria municipal. Com a lei federal 14.790, as portarias não reconhecem a licença municipal, não reconhecem o direito municipal ainda de operar, para a SPA, a posição, e aí vou parafrasear nosso secretário, é ilegal. E a gente sabe que existe uma decisão do Supremo para vir. Mas hoje, diante da SPA e das portarias e da regulamentação, a licença municipal ela não é legal. Na minha visão, era pelo menos irregular, porque tem gente operando pelo município no Brasil todo. Territorialidade. Mas, entre outros pontos, ela também não está seguindo a portaria de jogo responsável, ela não está seguindo a portaria de validação de diversos outros temas. Certificação de plataforma, por exemplo, não está acontecendo. Então, no mínimo, eles estão rodando e eu sou partidário, eu até gostaria de atender, mas eu só gostaria de atender se tivesse um critério muito bem estruturado, e hoje a gente não tem. Então, não consigo ir lá e colocar pagamento para eles. Entendi. É prudência também. Prudência. Vamos lá. Sim, eu tenho posicionamento acadêmico aqui de que as bets municipais elas são legais, já externei isso várias vezes. Participei aí ativamente da construção de legislação de algumas
de algumas loterias dessas municipais. O grande problema, cara, tá assim, primeiro, esse algo que foi dito inúmeras vezes no passado, enquanto passava pelo processo legislativo. Eu mesmo fiz algumas ponderações, cara, sugestões de como escrever uma coisa ou outra, e passou direto. Então a gente tem agora aí uma legislação que é meio mais ou menos, né? Foi mal, aqui, abriram a porta aqui, eu dei uma desconectada. Então, agora, o que eu acho que o governo federal poderia fazer de diferente para atingir essa loteria que ele não reconhece? Você imagina o seguinte, se tudo que a gente estiver falando que tenha cunho financeiro, Bruno, poderia sair via Banco Central. Uhum. Por quê? Porque agora, todo e qualquer método de pagamento que aceitar trabalhar para uma loteria municipal vai ter que observar aquelas diretrizes que são de jogo responsável, mas que vieram por um veículo de Banco Central. Isso. As que envolvem, por exemplo, muita parte do MAGRE aí. Né? A gente está falando de saúde. Por que não pode ser uma portaria conjunta com o Ministério da Saúde? Por quê? Porque saúde é um daqueles itens que, constitucionalmente, todos os entes públicos legislam concorrentemente. Então, uma diretriz que venha do Ministério da Saúde vai ter que ser seguida lá pelo município. Entende? Então, assim, no final das contas, cara, infelizmente, eu acho que o pessoal é pouco criativo, entendeu? Em como vai passar um determinado comando para a sociedade. Então, assim, o governo federal não precisa reconhecer as bets municipais como legais. Agora, como é que ele faz, então, para não deixar o negócio correr solto, frouxo, da maneira que está hoje? Uhum. Eu dei aqui 2 exemplos perfeitamente factíveis, entendeu? Não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que deveria caminhar nesse sentido, entendeu? Sou partidário do follow the money. Eu acho que para combater o jogo legal, para aperfeiçoar qualquer diretriz dentro do ilegal, né? o jogo ilegal, para combater o ilegal, para aperfeiçoar o que existe, eu vou usar aqui a das leis municipais, das loterias municipais, aperfeiçoar tudo que tiver atrito com dinheiro, segue o dinheiro. A premissa é a mesma. Se pelo dinheiro Sim, você Bruno, consegue canalizar, daria para um método de pagamento via Banco Central, limitar algumas operações, medir volume de dinheiro depositado pelo mesmo CPF, impedir que um cara crie uma conta e pague por outro CPF, enfim, uma série de diretrizes que a gente poderia colocar e medir em nome da cidade e prevenir a cidade de ser vítima, eu vou falar assim, de fraudadores, para que use aquele mecanismo lavando dinheiro, ou use aquele mecanismo expandindo operações muito piores, né, só de lavagem. Assim, deixa eu só pegar um ponto aqui. Você menciona, Bruno, dos operadores ilegais. Beleza. Mas se a gente estiver assumindo que o cara que tem uma licença municipal ele é um operador legal, assim, o follow the money vai levar a gente a lugar nenhum, porque o cara está trabalhando para uma empresa que está constituída legalmente, que tem alvará para funcionar, que tem tudo. Ele só tem uma licença diferente da federal, entendeu? Mas ele não é um cara ilegal. Né? Quer dizer, você vai fazer o follow the money, você chega. Mas se não houver uma diretriz que mande ele, por exemplo, impedir que... Tá aí, vamos lá. A gente sabe que se eu quiser fazer uma aposta, que a minha esposa não pode pagar esse Pix para mim. Uhum. Né? Por que a gente sabe disso? Porque está lá na legislação que cuida da licença federal. Uhum. Se é do município, ninguém fala nada, não, é uma zona, eu posso pedir minha mulher para pagar o meu Pix. O que impede? Aonde é que está escrito lá para o cara da licença municipal que não pode? Por quê? Porque esses limitadores foram feitos para quem? Para o licenciado federal. Agora, se ele pega esse mesmo texto e escreve via Banco Central e enfia a goela abaixo de cima para baixo, meu irmão, todo mundo vai ter que seguir independentemente de qual é a tua licença, pô. Exato.
E eu concordo. Entendeu o meu ponto? Eu concordo. Eu acho que se a gente colocar isso para todos os operadores de pagamento, quem está operando para federal, quem está operando para estadual, quem está operando para municipal e quem está operando para o ilegal, também é o mesmo cara que tem licença do Bacen. Exato. Quando o Bacen descer essa norma, o cara que está no ilegal vai ser impactado. Ele perde o Pix dele. Ele perde a licença ou paga uma multa. O cara que está na municipal, ele não está processando pagamento ilegal. Óbvio, né? A gente tem que ter essa decisão, mas ele vai estar corrigindo algumas arestas que não foram pensadas dentro das portarias municipais. E essas arestas, cara, estão gritando. A gente está vendo dinheiro que está sendo considerado como lavagem, mas na verdade não é. O problema disso, para mim, é que a gente confundiu o conceito de regulamentação, regra, com o conceito de incorporação de empresa. Entendeu? Eu não gosto desse assunto porque eu acho que essas licenças aconteceram para oferecer um método de incorporação de empresa mais leve do que você pegar a licença nacional. Então o cara vai para o município ou para o estado porque ele quer incorporar a empresa naquele esquema, vamos dizer assim, naquele sistema. E aí, por causa desse conceito de incorporar uma empresa do jeito mais fácil, você não criou uma regra para todo mundo. Entendeu? E por que eu não gosto disso? Outro dia eu fiz um passeio de família espetacular numa fazenda aqui chamada Atalaia, que fabrica queijos premiadíssimos, e o cara me mostrou lá um produto na hora da degustação, que eu falei, meu Deus, como é que isso não está no supermercado? Ele falou, porque eu não posso. Tem uma regra da Anvisa que se eu fosse botar isso no supermercado, esse meu laboratório de produção tinha que ser diferente. Uma fazenda no interior de São Paulo, como podia ser no interior de Santa Catarina ou no interior do Amazonas, sei lá, ela não pôde fazer porque tem uma regra nacional de comercializar produto derivado de leite que ela não estava em compliance. Essa marca, inclusive, a Atalaia, já está no supermercado porque ela acabou reformando lá o laboratório dela para entrar em compliance. A gente confundiu as duas coisas. O cara abre a bet dele lá no município tal, porque o município oferece uma condição de incorporação de empresa mais leve, e aí a regra, que devia ser para todo mundo, não importa onde, não importa no município, no estado, a regra não está chegando nele. Entendeu? Porque a gente confundiu. E aí eu não sei dizer se o erro é muito do framework da Nacional, que impôs um fardo grande nas federais e na estadual. Na outorga e em tudo, entendeu? E aí o pessoal busca o drible. O pessoal busca o drible porque tem um obstáculo, entendeu aquilo como um obstáculo. Tem 30 milhões de razões para ele ir para outro lugar. Tem 30 milhões de razões. Se você... E a documentação toda é burocracia, que é muito mais... Sem documentos, licenças. Muito mais amplo. Exato. E se você for usar o princípio dessa coisa que eu narrei, a fazenda de leite não precisou pagar 30 milhões para ser uma fazenda de leite. Entendeu? Regulamentada. Ela só não pode vender no mercado porque ela não tinha uma adequação no laboratório que ela fez. E aí ela pôde, entendeu? Então, assim, quem regulamentou o setor, que no caso foi a Agência Nacional de Saneamento e Produtos, aquela que faz a Anvisa, né? Faz os produtos alimentícios, ela não cobrou dele uma outorga gigante para ela falar, não vou seguir esses caras, eu vou seguir aquele daquele município ali, porque lá eu posso fazer sem pagar tantos milhões. Então, assim, a gente confundiu a gente confundiu o estabelecimento que vai ditar as regras com um método de incorporação de empresa, que é mais pesado aos olhos de uns do que de outros. Então, o cara vai para outra, que é mais leve, e aí fala, bom, talvez ele até fosse seguir a regra, mas ele se incorporou lá. Olha, regulamentação demais acaba estragando, né? Eu vi isso no pré-Brexit, onde um dos argumentos fortes daquele Nigel Farage, que era o cara à frente do Brexit, né, trazia a mesa e não tinha como discutir. A fábrica de guarda-chuva. Uma fábrica de guarda-chuva, porque a Inglaterra participava do mercado comum europeu, etc., tinha que respeitar as regras europeias. Então, fecharam as fábricas de guarda-chuva, ficaram uma ou duas lá. Porque as regras, as normas técnicas exigidas eram além do absurdo. Só que na China, onde eles produzem o tal do guarda-chuva, não tem nenhuma dessas regras e vinha, então, enxurrada daquilo. Na nossa indústria, usando os chineses novamente, isso aí está acontecendo frequentemente. Eu pego, às vezes, em TikTok, Instagram, agora eles já têm a cara de pau, eu tirei print esses dias.
Casa Nova Chinesa. Japa falou, ó. Porque o chinês paga mais. O chinês é melhor. Entendeu? Já vi propaganda especificamente fazendo menção que é casa chinesa. Virou a 25 de março.